Já desligou tudo? Então vamos lá então. Bom, boa noite, senhoras e senhores. Boa noite aos amigos da internet. Agradecemos a presença de vocês aqui. Vamos começar o nosso trabalho nesta noite. Sendo que a palestra vai ser do livro Vinha de Luz, do capítulo Em Meio de Lobos, capítulo 144, do livro Vinhas de Luz, psicografado Francisco Cândido Xavier. Então agora vamos fechar os nossos olhos físicos e agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, por mais um dia de trabalho, por mais um dia que pudemos ganhar o pão, honestamente, com o suor do nosso rosto. Então, vamos nos interiorizar e rever todas as ações que fizemos durante o dia, o que de bom e o que foi certo e o que não foi certo, para que o que não foi certo pudermos acertar na próxima vez. E dar graças a Deus pelo que fizemos de certo em prol do nosso próximo. Em termos de ações, intenções, ações e sempre o amor ao nosso próximo. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Então, vamos para a palestra de hoje. Miguel falará sobre Em Meio de Lobos, do livro Vinhas de Luz. Bom, boa noite a todos, mais uma vez, aos nossos irmãos aqui presentes e àqueles que estão nos assistindo pela internet. É com muita alegria que nós viemos estudar um pouco juntos um tema tão interessante que até hoje nós estamos aprendendo e temos muito que aprender com a mensagem de Jesus. O tema de hoje, como o nosso amigo já disse, né, está numa mensagem de Emmanuel, né, psicografada por Chico Xavier, no livro Vinhas de Luz, que é uma coleção de livros sobre o Evangelho e sobre o Novo Testamento, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva. São 4 livros que aqueles que gostam de estudar o Evangelho, que cada um de nós deveria ter esse prazer, porque é um prazer, é uma alegria, cada vez nós aprendemos mais, sobre nós mesmos, inclusive. Deveria ler, essa coleção é maravilhosa. No tema de hoje, se reporta ao capítulo 10, versículo 3 do Evangelho escrito por Lucas. E Jesus teria dito, reuniu um grupo, né, de discípulos e disse: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Nessa recomendação, era uma missão que Jesus estava passando para eles. Esse trecho, esse pequeno trecho, pode parecer à primeira vista, né, estranho, porque nós sabemos que lobos são predadores, não é verdade? E principalmente de cordeiros. Se sobrar um cordeiro na frente, o lobo vai devorá-lo. Mas naturalmente, o que Jesus estava dizendo, ele reportava-se a cordeiros fortes que conseguiram adquirir essa condição espiritual, mansuetude, na realidade, né? Se nós repararmos bem, né, há pessoas que são mais calmas, há pessoas nervosas. Isso não tem nada a ver com o nosso tema. O que Jesus quis dizer é uma recomendação interessante.
Nós conhecemos Jesus, o Evangelho, começamos a estudar, a aprender e a procurar praticar. Se nós praticássemos 1%, já seria uma grande coisa. Mas começamos a praticar o Evangelho, né? E vamos realizando uma luta interior, né? Nos melhorando, procurando sermos mais sorridentes, mais bondosos, mais caridosos, não é verdade? Contudo, no mundo lá fora, está cheio de lobos. Aqui dentro, né, há cordeiros, mas lá fora há lobos. Interessante. Continuando a interpretação de Emmanuel, Jesus não faria isso, obviamente, encaminhar ovelhas frágeis a bestas violentas. Não é verdade? Não faria isso. É o mesmo que você alimentar uma carnificina. O mestre desejava qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. Para o serviço de tal envergadura que Jesus estava encaminhando aqueles discípulos, era necessário que eles tivessem firmeza de propósitos. Era necessário que eles tivessem um novo olhar sobre a vida e sobre o semelhante, porque eles iam fazer exatamente aquilo que Jesus fazia. Se ele os chamava de continuadores, eles iam pregar o Evangelho, eles iam ensinar a Boa Nova e, principalmente, eles iam praticar a Boa Nova. Auxiliar as pessoas doentes, curar enfermos, praticar inclusive desobsessões, não é verdade? Então tudo isso iria requerer deles uma fortaleza. Então, a semelhança de lobos são simplesmente que eles deveriam ter qualidades de ternura, como Emmanuel diz. O mundo é um campo. Cada um de nós é um trabalhador. Estamos semeando. Com certeza, daquilo que semeamos, colheremos. Quem semeia vento, colhe tempestade. É um ditado antigo. E quem semeia o bem, obviamente vai colher os frutos do que semeou. E realmente é preciso ir aos lobos, segundo Emmanuel diz. Seria perigoso esperá-los. Emmanuel ainda faz uma viagem ao passado. Se os madeiros e os leões retornassem, que está se reportando aos espetáculos que aconteciam na antiga Roma, onde os cristãos eram colocados nas arenas e devorados pelos leões, deveriam encontrar no esforço que lhes compete. Quer dizer, Jesus ali já estava falando que eles iriam encontrar dificuldades, né? E deveriam encontrar o trabalhador no esforço do trabalho que lhe competia e não na atitude de inércia. Muito bem. A cada um de nós ressoa o apelo do Cristo hoje. É o que Emmanuel fala. A passagem evangélica é muito interessante. O que Emmanuel ensina com maestria também. Cordeiros e lobos são vibrações espirituais. Nós vamos discutir mais, nos aprofundar nisso durante o tempo. Os discípulos deveriam agir com amor, com compreensão, com abnegação. Um discípulo
tem que realmente, se for do Cristo, agir como o Cristo. Obviamente que nós ainda não conseguimos essa condição plenamente. Mas o exercício diário da vivência do amor nos levará um dia a atingirmos essa conduta totalmente cristã. Eles deveriam, inclusive, abençoar o lar que os acolhessem, né? A comida que lhes oferecessem. E desses eles iam encontrar ampla aceitação, porque eles seriam recebidos nas casas dos irmãos que já estavam, como também já conheciam a Boa Nova, já ouviam falar, já tinham uma predisposição a ser cristãos, né? Mas, e os outros? E aqueles que lhes oferecessem resistência? São chamados lobos. Em relação aos cordeiros, os lobos são predadores naturais, né? Isso porque não há misericórdia, trata-se da cadeia alimentar. Mas os cordeiros não atacam os lobos. Ou seja, o cordeiro não responde exatamente igual um lobo faz no ataque. Eles evitam, por instinto, o confronto no nível da agressividade. Mas os cordeiros estão sempre alertas. Quando há lobos pela proximidade, existe um aviso, uma comunicação entre eles, e aí é lógico, eles vão ser prevenidos contra qualquer ataque. E isso é interessante. Assim, Jesus estava querendo dizer que o mal não é para ser ignorado, sob pena de incorrermos num sério erro de nos iludirmos, manipulando a realidade. Jesus, na descrição dos evangelistas, faz alertas intencionais. Primeiro, é preciso que nós saibamos que ser bom não é ser bobo. Ah, fulano é espírita, é bonzinho, vamos abusar que ele gosta de fazer o bem. Não. Você está permitindo um abuso de você mesmo. Que as pessoas gostam de testar os outros. Esses são os lobos. Os lobos vão te testando. Está cheio de pessoas ingênuas no umbral perdido. Por isso, nós não podemos ser bobos, nem ingênuos. Não é verdade? Se você pensa que fazer a caridade é simplesmente dar alguma coisa sem você endereçar o amor que está no coração, então você está cometendo um sério engano. A caridade pressupõe amor no coração. Pode ser simplesmente um gesto e um sorriso, principalmente um gesto de bondade. Ser humilde não é ser subserviente. E nem abdicar dos seus direitos. Inclusive de ser respeitado como ser humano. Ser humilde não é se deixar ser pisado. Não é humilhar-se. Ser misericordioso não é dizer amém a tudo quanto de mal que te façam. E ainda assim, permanecer como alvo de novos ataques. Não é? Isso não é ser misericordioso, não. Perdoar é uma coisa, ser misericordioso é uma coisa. Agora, ficar sendo alvo de novos ataques não está correto. Ser prudente é ter equilíbrio nas atitudes e procurar, antes de tudo, pensar
para falar ou fazer. Porque palavras e ações são materializações do que nos vai pelo mundo íntimo. É preciso que nós tenhamos prudência. O cordeiro, em bando, ele está sempre alerta, sempre tem um vigiando. Se denota algum predador por perto, se é notado esse predador, ele já dá um alarme. Não é verdade? É assim que nós devemos ser muito cuidadosos. Amar ao próximo, essa é muito importante. Amar ao próximo não significa você negar o amor a si mesmo. Amar ao próximo não é se anular. Muito bem. Jesus ensinou que o caminho do meio é o mais equilibrado. É por isso que ele disse: amar ao próximo como a si mesmo. Ele não falou para você se anular, para você se negar o amor a si mesmo. Não é verdade? Estar atento e vigilante. Isso é muito importante. Porque as adversidades e obstáculos surgirão. A resistência usará força contra você. Jesus disse: sede mansos, como os cordeiros, como as pombas. Sempre ele estava alertando. Ele sempre usava um exemplo da natureza. Seja prudente como as pombas, sutil como a serpente. Não é que você vai ser uma serpente, trair todo mundo. É para você usar desse tato, dessa sutileza. Então, como Jesus usava analogias, esta é mais uma analogia. Praticar a caridade como regra, incondicionalmente e indistintamente, alimentar os que estejam com fome, curar enfermos, realizar desobsessões, abençoar a todos, sem distinção, dar o melhor de si mesmo, mas, como também dizem os espíritos, a caridade não dispensa o discernimento, para que a nossa razão não deixe de ser consultada, a fim de que nós não estejamos criando dependências inúteis. Ao invés de você ajudar o semelhante, você está criando uma dependência. Aquela velha história que dizem, entre dar o peixe e ensinar a pescar, a primeira vez você dá o peixe, a segunda você ensina a pescar. Certo? Bom, Emmanuel disse que é imprescindível que existam os lobos do caminho. E, de fato, eles são os nossos testadores. São os nossos examinadores, os lobos. Eles vão testar nossa paciência, né? Nossa capacidade de usar a diplomacia, a prudência, né? Tudo aquilo que Jesus ensinou. Como a aplicação dos ensinamentos de Jesus são universais, nós começamos a ver que, além dessa aplicação no mundo exterior, nós temos uma aplicação no nosso mundo interior. No nosso mundo íntimo, no nosso coração, aos cordeiros, bons sentimentos cordeiros, que são a mansuetude, a bondade, a paciência, a calma, a abnegação. E há os lobos dentro de você mesmo, são os predadores, nossos sentimentos mais animalizados, com tendência a atacar, devorar e submeter os bons sentimentos que estão no seu coração. Dentro de nós mesmos, nós encontramos cordeiros e lobos. O amor divino dentro do nosso coração encaminha-nos para a reforma íntima, convidando a nossa própria alma a nós criarmos cordeiros bons sentimentos e parar de criar esses lobos dentro de nós mesmos. Quais são os lobos
sentimentos dentro de nós. São a maldade, a mágoa, o ressentimento, a raiva, o ódio, o orgulho e egoísmo. Esses são os lobos que estão dentro de nós mesmos. Se você alimenta os lobos, você está fazendo o que com os cordeiros? Você está diminuindo os cordeiros. Está deixando o lobo ser realmente o lobo mau sentimento, ser predador do cordeiro bom sentimento. Muito bem. A escolha é nossa. Eles teimam em querer prevalecer, porque é muito difícil. Nosso orgulho e egoísmo, que são os principais, acho que são os, como nós podemos dizer, os lobos têm sempre um alfa, né? São os alfas, o orgulho e egoísmo. São os lobos alfa dentro do nosso coração. E esses são terríveis. Quando nós nos referimos aos ensinamentos de Jesus, nós podemos pegar qualquer passagem do Evangelho, usar, aplicar no nosso dia a dia e trazer para dentro de nós mesmos. O Evangelho é um convite ao conhece-te a ti mesmo. A boa nova de Jesus é um caminho para a nossa reforma íntima. Para nós conhecermos o que nós podemos fazer de melhor por nós. Fortalecermos nossa alma com a prática do bem. A caridade. Você está alimentando os cordeiros bons sentimentos dentro do seu coração. Olha que interessante. Boas palavras, boas atitudes, bons pensamentos, bons sentimentos. Tudo isso nós estamos o quê? Nós estamos ali tratando e criando mais cordeiros dentro de nós. A única vitória verdadeira é sobre nós mesmos, é sobre os nossos lobos maus sentimentos. É essa a vitória que nós precisamos conseguir. Mais uma vez, é um convite à renovação interior. Se você pensar bem. Aquilo que vai pelo nosso mundo íntimo é uma batalha. É o cordeiro bom sentimento tentando prevalecer sobre o lobo mau sentimento. É a batalha interior, nossa alma. É ali que nós devemos lutar. É ali que nós devemos temer também os lobos. Porque o lobo está ali. Um descuido, uma imprudência nossa. Vem a raiva, vem o ódio, vem a mágoa. Nós vamos alimentando os lobos. Ao passo que se nós alimentarmos os cordeiros, bons sentimentos dentro de nós, nós vamos conseguir exatamente a paz e a felicidade que estamos procurando. A renovação íntima, reforma íntima que o Espiritismo prega. O que você preferir falar. Mas uma mudança de vez da nossa vibração espiritual e evolução para a nossa alma. Desculpa. Muito bem. Agora uma questão para na nossa alma. E eu espero que todos tenham entendido. Agora, nesse exato momento, nós estamos alimentando os cordeiros. Porque os nossos pensamentos estão só voltados a coisas boas. Nós estamos ouvindo a palestra, falando de Jesus. Mas lá fora, no mundo, onde os lobos externos estão acercando-se de nós, nós temos que começar, principalmente, a compreender que nós não viemos para confrontar os lobos. E só poderemos vencê-los
vencendo a nós mesmos os nossos lobos interiores, lobos maus sentimentos interiores. Só existe um caminho, é pela vivência do amor. Vivência do amor é constantemente em pensamentos, sentimentos, palavras e ações, nós exercitarmos a caridade. Não tem outro caminho para nós vencermos os nossos lobos maus sentimentos. Porque você vai sentir a felicidade que você busca. Ninguém vai chegar para você numa bandeja e toma felicidade. A felicidade não está fora de você. Ninguém pode te dar. Você não pode comprar em lugar nenhum. A felicidade está dentro de você. É um trabalho que você constrói todos os dias, com força de vontade, com perseverança e principalmente com amor e trabalho. Sem isso, nós não venceremos os lobos maus sentimentos dentro de nós e não cultivaremos os cordeiros, não criaremos os cordeiros, não aumentaremos os bons sentimentos dentro de nós. Não é verdade? Esse é o passo principal que nós precisamos realmente fazer, esticando a perna à frente para vencer a nós mesmos nessa luta interior, nessa luta entre cordeiros e lobos, nesse confronto interior entre maus sentimentos e bons sentimentos. É preciso que nós saibamos usar mais os bons sentimentos, exercitemos a prática deles, porque só assim, né, o lobo mau sentimento não prevalecerá em nós, e nós conseguiremos cumprir a missão que é que Jesus quer que cada um de nós faça, né? É seguir o Evangelho e praticar a caridade para que cada um de nós receba a felicidade para a qual nós fomos destinados e criados por Deus em Espírito. Muita paz a todos e encerrei. Quem quiser tem um resumo. Vamos às perguntas. Está funcionando isso? Se alguém tem alguma dúvida, porque eu procurei ser o mais simples possível, mas tentar passar aquilo que eu... Bom, se o Américo tem perguntas aí. Quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida contra os lobos maus sentimentos e cordeiros bons sentimentos? Não, Miguel. A religião até hoje, né, só tem criado fanáticos, não tem melhorado a humanidade, né? Por isso que surgiu o espiritismo no século XIX, né, dando luzes e enveredando pelo lado científico, né? E é essa ciência espiritual que vai mostrar para a humanidade o verdadeiro caminho, né? Tá certo. Não essas religiões antepassadas que só têm criado fanáticos, né? É isso que eu queria acrescentar. Tá certo. Bom, o que nós entendemos é assim, o fundamentalismo, ele não é uma religião, ele é uma atitude, é uma conduta, né? Ele está presente em todas as religiões. E nós percebemos isso, que o fanatismo existe em todas as religiões. Mas mesmo na época de treva, na Idade Média, eu sou obrigado a acreditar que os céus não ficou parado. Os céus, os espíritos bons, Jesus, reencarnaram na Terra. Mas nós temos tantos exemplos em todas as religiões, seja na Igreja Católica, principalmente
né? Com São Francisco de Assis, por exemplo, né? Com a Madre Teresa de Calcutá. Nós temos tantos exemplos, quer dizer, esses espíritos vêm para mostrar qual que é a verdadeira atitude, né? Não, mas algumas pessoas vão seguir. Existem algumas pessoas que vão seguir, mas pelo menos as religiões, elas nos deram tanto dor e sofrimento ao longo dos séculos, né? Porque realmente entre o judaísmo não aceitava a nova religião cristã, os romanos tinham a religião deles, não aceitavam a nova religião cristã. Depois foi a vez se tornou o cristianismo uma religião de Roma. Aí foi o contrário, não se tolerava as outras. Então, ao longo da humanidade, o problema é o homem, né? Na realidade, é o ser humano, eu acho. Todas as religiões são boas, a questão são os religiosos. Mas dentro de cada religião, nós vimos realmente exemplos de maravilhosa espiritualidade, não podemos negar, como por exemplo Mahatma Gandhi, como por exemplo um Bezerra de Menezes para o Espiritismo, um Francisco Cândido Xavier. Quer dizer, nós tivemos os exemplos em todas as religiões. Mas antes São Francisco, por exemplo, o Francisco de Assis, ele foi um exemplo maravilhoso, a opção pela pobreza, né? Nós tivemos dentro da Igreja Católica, nós tivemos dentro dos nossos irmãos evangélicos exemplos maravilhosos também. É que o problema é que a nossa tendência é assim, o lobo mau sentimento dentro de nós encontra um lobo mau exemplo fora de nós. Aí nós damos mais atenção, mas que não é. Não é? Então nós temos que atentar para aquilo que nós recebemos de Deus, que é a reencarnação. Através da reencarnação, nós vamos ter várias oportunidades para nos corrigir. As religiões que estavam, vamos ser, comprometidas com a verdade, em grande parte, vai sendo corrigida. Esses espíritos vão reencarnando em novas fileiras, e um vai ajudando o outro. Que o mundo é de provas e expiações, então o mal ainda predomina na Terra. Então os lobos, eles estão em toda parte. Esses lobos vão se transformar, vão se renovar, através das outras oportunidades que vão ter, das várias vivências, e principalmente pela dor, pelo sofrimento, né? Pela vergonha que vão passar, porque estarão na erraticidade como todos nós, e vão ver os desenganos, os erros, e todos vão ter a oportunidade de se corrigir, crescer moralmente, espiritualmente, porque isso é um estágio que nós temos. Dentro da eternidade, é um pingo d'água no oceano, né? Diante da eternidade. 2.000 anos, 10.000 anos, desde que apareceu o primeiro o homem erecto, numa das eras, né? da história da humanidade, isso veio desenvolvendo. Né? É que nós estamos conversando aqui, a criatura era feia, foi se transformando, renovando, até fisicamente o homem começou a ficar até mais bonito, mais agradável. Só que a parte interior, que é a parte moral, que as boas ações é que dão a beleza verdadeira para a criatura. Né? Então as virtudes, isso tudo Jesus veio trazer no seu Evangelho. O senhor Américo falou da ciência. A ciência, o mundo tem 6 bilhões, quase 7 bilhões, mas é uma fração pequena da humanidade que pode acompanhar a ciência como nós sabemos que ela está desenvolvendo, mas até ela chegar lá vai demorar. Então Jesus já começou pela coisa mais simples, a simplicidade, né? Ensinando. Então, o Espiritismo tem um teu lado científico, né? Científico, religioso e filosófico. Mas as pessoas vão, primeiro os humildes, vão receber no coração a palavra do Cristo, que é uma coisa simples. É ser bom, é ser caridoso, é querer o bem aos outros como quer você a si próprio. Então a coisa é simples, não tem mais. Entendeu? Depois a sabedoria é uma conquista que é milenar. O amor e a sabedoria, as duas asas que vão levar o homem aos páramos mais elevados. Isso tudo nós estamos praticando aqui na Terra hoje. Vamos sofrer, vamos aprender, vamos quebrar a cara, vamos voltar, mas vamos aprender um dia. Uma hora de lobos nós vamos reencarnar cordeiros, né? Uma hora nós vamos chegar. A questão é que o amor é uma ciência. É uma ciência. Pode? Em algumas igrejas teve fanatismo, né?
Só que o fato de ele também estar comentando e não reconhecer que algumas outras religiões têm coisas boas também, ele está se tornando uma pessoa fanática também nesse ponto, de só reconhecer que só o espiritismo e só algumas coisas também. Não, ele não citou, ele não citou que não comparou o espiritismo. Dentro do espiritismo também ele está colocando que há fanáticos. Entendi. Entendeu? Ele está generalizando a religião de uma forma geral. Mas na realidade, nós temos também os bons exemplos, né? Eu acho que quem sentiu no coração a presença do amor, sabe que a gente está falando do amor divino, um amor espiritual, e nós todos precisamos exercitar esse amor, independente da religião. O amor é uma prática, deve ser nossa vivência diária. Nós temos a ciência, ela vai se aliar à religião, é o futuro da humanidade. Aí não haver mais aqueles impasses, né? Não é verdade? Que existe hoje entre a religião afirmar uma coisa, a ciência apregoar outra e afirmar outra, e não vai haver mais essa disputa, esse conflito, não é verdade? Mas o mais importante é que nós nos amemos uns aos outros e saibamos que esse amor é uma vibração sutil, leve, e que é o que nós devemos trazer esse amor para o nosso olhar, para a nossa atitude diária, para o nosso mundo exterior, praticando, exercitando, vivenciando. Sem isso, não adianta nós estarmos nesta ou naquela religião. Nós não vamos chegar a lugar nenhum, não vamos evoluir, não vamos atingir a felicidade que nós buscamos. Isso é o mais importante, é a felicidade. Eu acho que não existe ninguém que queira ser infeliz. Todo mundo quer ser feliz, não é verdade? É isso que nós buscamos. Que aproxima de Deus. Foi isso que disse o Dalai Lama numa resposta para o Leonardo Boff. O que existe realmente são verdadeiras organizações. Fala no microfone. São verdadeiras organizações buscadas no ódio, na inveja, no ciúme. Tudo eles querem denegrir. Então eles não aceitam, porque é o interesse. Não é, nem fanatismo não é isso. Isso é o consumo. Hoje em dia, principalmente, é o consumo que dita as normas, as regras. Olha, cada religião prega o amor e a caridade. Eu acho que todas elas são unânimes nisso. Esse é o denominador comum em todas as religiões. Umas incentivam mais a fé, mas de qualquer maneira, nós sabemos que os próprios apóstolos que aprenderam de Jesus já diziam: fé sem obras é morta. Então nós temos que partir para realizar alguma coisa no mundo e principalmente realizar pela nossa fé, a nossa mudança interior, né? Então, de qualquer maneira, eu olho as religiões com um olhar de, digamos assim, de muito amor, que eles também são, digamos assim, que sejam braços de Deus na terra, tentando elevar o homem, tentando puxar o homem para o alto, para a felicidade. Agora, as religiões que pregam o mal, é lógico que não, né? Nós estamos falando das religiões que pregam bem a caridade. Mas o homem, o nosso maior problema é o homem. Um minutinho só, já estou terminando. Na União Soviética, quando houve a Revolução, né, comunista, existia a fé em Deus, né? Então eles queriam dizer que Deus não existia, pregar o materialismo. Mas o homem não pode viver sem a fé em Deus. Então eles lograram colocar uma estátua dos revolucionários e você passa a adorar a estátua de um revolucionário, de um Stalin, de um Lenin, mas você entendeu? O personalismo continua, o culto continua, só que agora você adora um homem ali físico, um Deus físico, não é mais aquele Deus espiritual. Quer dizer, isso foi uma tentativa, porque hoje acabou isso também, esse problema de religião, e já acabou inclusive a União Soviética, né? Que é impossível, o povo quando prova a liberdade, ele quer escolher, então não se sustentou ao longo dos anos um Estado tão imenso, forte, com tanta diversidade,
sem que as pessoas pudessem ter a liberdade de escolha de como caminhar. Então, nós, tendo fé em Deus, procuramos fazer o melhor. Só que, na interpretação, as religiões que são cristãs, né, como nós, o Espiritismo, como as religiões protestantes, como a religião católica, nós procuramos focar mais as nossas atitudes no Novo Testamento. Mas se nós lermos o Antigo Testamento, nós vamos ver que o Novo diz muito daquilo que está no Antigo Testamento, menos a lei mosaica. Se nós pegarmos os 10 mandamentos, não é verdade, adaptado à época e atualizarmos, eles são válidos até hoje, os 10 mandamentos da lei de Deus recebido por Moisés. Mas se nós pegarmos a legislação do olho por olho, dente por dente, por exemplo, que existia no Antigo Testamento, e nós trazemos para o tempo de Jesus, né, que ele mesmo disse, vocês têm ouvido olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo, perdoai, amai. Que a lei não é essa, a lei é de amor, não é de igual. Jesus, olha, eu não diria que ele fracassou, eu acho que está muito... Sim, mas há pessoas boas no mundo, nós tivemos esses exemplos, acho que Jesus não fracassou. Em nome de Cristo fizeram muitas guerras, mas em nome de Cristo também se curaram muitas pessoas, se ajudaram muitas pessoas, se levantaram muitas pessoas. Então, nós temos que entender que se nós olharmos o que os lobos fizeram, nós não vamos ter o nosso olhar para que os cordeiros realizaram no mundo. Tá bom? Muita paz a todos, obrigado. Vamos. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, Miguel continuará aqui por mais um tempo. Até meia-noite é hoje. Certo, estará aqui para... Vamos às nossas vibrações. Então. Bom, tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais e de rever nossas ideias que essa doutrina nos apresenta. Busquemos nossa tranquilidade, serenemo-nos e elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai bondoso, justo, caridoso, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos da espiritualidade que estão conosco, nos apoiando e que prepararam este espaço com tanto carinho e tanto amor. E vamos unir os nossos corações e nossos melhores pensamentos, vibrando com muito amor pela paz do mundo, pelos sofredores na crosta terrestre, no umbral e nas trevas, pelos desamparados e suicidas, pelas confraternizações religiosas e pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnando com tarefas evangélicas definidas, pelos trabalhadores do bem, nossos irmãos socorristas, pelos moradores de ruas, os desamparados e sem casa, pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nos asilos, pelos enfermos nos hospitais, por aqueles que se encontram nas prisões, por nossos lares, por nossos entes queridos e por nós mesmos. Graças a Deus. Agradecemos aos espíritos que nos acompanharam aqui. Agradecemos a participação de todos que assistiram essa palestra pela internet e os espíritos que, junto conosco, acompanharam aqui a palestra. Agora, vocês aguardem e vamos passar a segunda parte do nosso Evangelho, que é a parte dos passes.